Então, abra sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses 1:5. Vitor, por favor, querido, não me deixe sozinho hoje não, hoje eu preciso de um tangedor. Você está bem? Como vai seu coração? Batendo, né? Não, está batendo eu sei. Amém. Que bom. Deus, prepara, Senhor, um casamento para esse varão. Ano de 2019, eu quero fazer no mínimo uns 15 casamentos aqui na IPAM. Amém? É a palavra profética, irmão. Você pega ou rejeita. Né? Deus é bom. 1 Tessalonicenses 1:5, depois nós vamos para Marcos 6. Eu quero que você entenda que os sinais, eles existem. E eles estão disponíveis para todos aqueles que creem. Quem crê aqui em milagres, em maravilhas, quem crê, sabe? Quando Deus te envia para algo, quando Deus conduz a tua vida, quando Deus te dá um direcionamento, Ele não manda você ir sozinho, Ele vai contigo. Deus caminha contigo durante todo o processo. Ele caminha, igual uma música da Cassiana, Ele caminha contigo de noite ou de dia, né? Ele está o tempo todo, Ele nunca vai te mandar para um deserto sem a provisão para te sustentar lá. Ele nunca vai te mandar para uma luta sem antes ter ido preparado tudo. Quando ele pergunta o que Jeremias vê, Jeremias fala, eu vi uma amendoeira, porque a amendoeira é a árvore que ela começa a florescer e dar fruto ainda, ela se antecipa a todas as demais árvores. Ele fala, pois é, Jeremias, eu sou essa amendoeira. Tudo aquilo que você vai precisar daqui a 15 anos já está pronto. Sabe por quê? Eu já fui lá. Oh, meu Deus. Tudo que você vai precisar para 2019 já está pronto em Deus hoje. Tudo que você vai precisar daqui no ano de 2023 já está pronto em Deus. Porque Deus não vê o tempo como a gente, Deus vê todo, Ele está na eternidade. A gente que está preso aqui é o relógio, é o tempo, é o janeiro, fevereiro, sabe? As 24 horas. Deus não, Ele vê o todo. O futuro para Ele já é passado, irmão. Como eu sempre digo, que Deus começa pelo fim. Ele prepara, primeiro ele faz o final, depois ele começa. O final das coisas é melhor que o começo. A Bíblia fala que quando Jesus, ele fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Maneiro essa palavra, né, irmã Andréia? Quando Jesus nasceu, ele já havia ressuscitado. Na eternidade já. Se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando ele nasceu, ele já havia ressuscitado. Então, Jesus conhecia todo o processo. Eu sei o que vai acontecer agora. Eu sei o que vai acontecer ali. Eu sei. Queriam apedrejar ele. Ele falou, não vou morrer apedrejado. Queriam pegar ele, não vou morrer desse jeito. Eu sei que tem uma cruz no caminho. Interessante que Jesus trabalhou a vida toda com os instrumentos que seriam usados na sua morte. Ele era íntimo do prego, ele era íntimo do martelo, ele era íntimo da madeira, ele era íntimo, ele conhecia aquilo como ninguém, ele dominava sobre aquilo, mas ele se entregou. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Eu não entendi, por que você não deu um glória a Deus? O evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Queridos, eu não quero ficar só na teoria, eu quero que o sobrenatural seja desatado sobre nós. Eu não quero viver só um evangelho de domingo, onde você entra, sai, ouve uma palavra, e isso não gera mudança na sua vida. Nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus, porque quando Jesus andou nessa terra, Ele andou manifestando o seu poder. Vivemos uma época onde nós precisamos conhecer o sobrenatural de Deus. Nós vivemos uma geração muito carnal, muito no natural, onde isso, querido, não tá legal. E Jesus disse, vocês farão as coisas que eu fiz e ainda maiores.
E eu pergunto, onde estão essas coisas maiores? Onde que estão essas coisas maiores? Agora, todos os sinais, todos os milagres, tudo aquilo que acontece tem uma finalidade: apontar para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deixa eu te falar, a unção que você recebe não é para você sair por aí fazendo espetáculo. A unção entra em ação quando necessária. A unção, o poder se manifesta quando necessário. Tem gente que pega por aí, igual eu lembro de um pastor que foi pregar com a cobra na mão, tomou-lhe uma picada e morreu. Porque baseado naquilo, pegarão uma serpente, coisa mortífera e não causará dano. Não é irresponsabilidade. O poder se manifesta quando alguém está armando uma pegadinha para mim. E aí o poder entra. E a unção, ela serve como também se fosse uma imunidade que eu recebo do alto. Então aquilo não vai me causar dano. Você está indo debaixo de uma missão. Então Deus libera a unção. A unção vem para quem tem missão. Eu vou repetir, a unção não é para quem quer, a unção é para quem tem missão, é para quem tem propósito, é para quem tem visão, não é para ficar sentadinho no banco igual um bonitão. Você não precisa de unção no banco. Você não precisa de unção para cantar. Como assim, pastor? Não se escandalize, irmão. Porque tem gente que bota isso com o objetivo de ter unção. A unção vem para quem tem missão. Anota essa parada aí, depois manda para o meu WhatsApp. A unção vem para quem tem. A unção vem para algo específico. Ela não vem para ser desperdiçada. Deus é muito responsável para desperdiçar as coisas dele. Ah, eu quero ser ungido. Para quê? Dá um motivo para Deus. Se você estiver alinhado com ele, a unção vem. O poder vem. Sabe? A unção, ela é o dinamite de Deus na tua vida. A unção, ela é um atestado de parceria. Ela é um selo que você recebe do céu. Não é para você sair por aí fazendo o seu nome. Porque não é nada sobre você. Tudo é sobre ele. E às vezes a gente começa a adorar mais a unção do que o Deus que deu a unção. Existem os adoradores de moveres. Existem por aí alguns adoradores de adoração. E Deus não está procurando isso. Está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A idolatria vai muito além daquilo que a gente imagina. Às vezes nós julgamos alguém que está diante de uma estátua, ajoelhando. Mas tem gente idolatrando santos vivos. Idolatra pastor, idolatra ministério, idolatra cantor, idolatra posição, idolatra título, idolatra denominação, idolatra fama. Tem um monte de coisa no altar dele. Pode não ter nenhum dos santos desses que a gente conhece, que são populares, mas tem um monte de outro santo que ele criou para ele. Mas se esconde atrás de uma pseudo-espiritualidade, achando que está bombando, que se ele não tiver... Não, querido. Vem do alto. Elias experimentou o que é estar cheio de poder e de autoridade, de repente ele experimentou a sua humanidade num pior buraco de depressão, de angústia. Lembra? Quando ele encara 450 profetas de Baal, o cara encara geral, chega e fala o seguinte, ele desafiou um duelo dos deuses. O Deus que responder com fogo, esse que é o Deus verdadeiro. Monta o altar de vocês aí. E ele está lá, clama mais alto. Vai ver que ele está dormindo, ele está ocupado. Clama mais alto, ele não está respondendo com fogo. Clama mais alto. Horas, os caras suando, clamando para Baal. Suando, clamando para Baal. Aí de repente diz a palavra que Elias levanta, ele arruma o altar que estava desarrumado. O fogo não desce em altar desarrumado. Então ele colocou as pedras no lugar.
Ele colocou o holocausto, o sacrifício, mas eu já falei isso aqui uma vez, quem é daqui sabe, mas o sacrifício ali não era só o animal, porque só é sacrifício quando te custa alguma coisa. Naquele dia o animal não custava nada, mas a água custava tudo. Por isso que ele manda fazer uma vala ao redor do altar, porque ele fala, no altar tem que ter sacrifício de verdade. Estava 3 anos e meio que não chovia. A água era o que eles tinham de mais precioso. Então ele falou, não, esse bicho aqui, ele até faz parte do sacrifício, mas o sacrifício verdadeiro, eu tenho que derramar água. Traz a água que está aí. Você está maluco? Estamos com sede. Água. Quando ele botou a água, ele faz uma oração, o fogo vem e lambe o altar, e lambe a água e tudo. Mas no dia seguinte, ele está angustiado, deprimido, escondido numa caverna. Interessante é que Deus entra na caverna. Se você parar para ler aquele texto, olha só como é que já fugiu, gente. Calma que eu vou chegar no carpinteiro. Se você reparar naquele texto, Deus não fala para Elias assim, o que você faz aí, Elias, nessa caverna? Deus fala com ele, o que você fazes aqui, nessa caverna? Há uma diferença de eu falar, o que você está fazendo aí na porta? De eu chegar do lado dele e falar, o que você está fazendo aqui? Deus estava do lado dele dizendo. A questão é que ali Elias estava conhecendo a sua humanidade. O homem sem o poder de Deus é assim, ele está sujeito a todo esse tipo de coisa, de tristeza, de dor, de um monte de coisa, de insegurança. Até porque, se a gente não sentir nada disso, a gente pode correr o risco de dar síndrome do super-homem. Eu sou o cara. Glórias a mim, louvado seja eu. Eu me amo, tu me amas e nós me amamos. Se eu não tiver, a unção não vem. Queima ele, Jeová. Entende? Então, às vezes nós passamos por vales assim para a gente entender quem nós somos sem Deus. Por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Qual era o motivo? A fim de que você não se orgulhasse. Paulo podia ser um cara que queria tirar onda com todo mundo. Já foi no terceiro céu? Fui lá, rapaz. Já orou por um monte de gente, viu gente enxergando, um monte de coisa acontecendo. Pô, eu fiz isso tudo, cara. Você está na igreja há 15 anos, eu cheguei, tem 5 anos, já estou, sou o cara. Não, espinho na carne. A fim de que você não se orgulhe. Mantenha a tua bola baixa. No reino de Deus a gente não sobe, a gente desce. A gente desce. Então, sabe, por isso que eu ouvi uma mensagem há uns... Pastor Léo, você estava comigo quando a gente ouviu a mensagem do carpinteiro? Você estava nessa conferência? Foi que ano aquilo? Tem 5 anos, né? 5 anos. Eu estava na conferência de pastores em Orlando, nos Estados Unidos, que o bispo T.D. Jakes faz todo ano. E para mim era mais uma conferência legal, maneiro, música boa, os pregadores pregando pra caramba, aquela pegada, né, do negão pregando, e eu, uau, que legal, mas de boa. Nada, era mais uma conferência, entende? Até que entra um pastor de Atlanta, pastor Dual Smith Jr. E eu estou sentado na lateral, que quem usa o meu inglês ainda não está nesse nível de escutar uma mensagem em inglês e conseguir entender. Então a gente fica na parte que usa a tradução simultânea. E ela fica do lado direito do palco, assim. E esse pastor começou a pregar sobre o carpinteiro. Essa mensagem, ela deu um shift na minha vida, ela mudou a minha vida. Desde então eu fui, como é que se diz? Impregnado, embriagado, imergido, submerso no evangelho do carpinteiro. Mudou a minha vida e eu sou grato a Deus pela vida do pastor Dual Smith, que foi usado porque ele entrou na contramão de um monte de lance
Eu falei, meu Deus, como é que ele chegou nisso? Meu Deus, como é que pode? Meu Deus, ele teve coragem de falar isso. Meu Deus, é tudo que eu penso, Jesus. Eu sei que no final eu estava de cara no chão e chorando. E eu meio que me converti de novo, sabe? Aquela parada. Eu estou passando por um processo de conversão novamente. Porque essa palavra tocou a minha vida. E aí entra em Marcos capítulo 6. Eu já preguei essa mensagem umas 2 vezes aqui, desde Caipan. Ou uma vez, se eu não me engano, quando eu lancei o CD, o Carpinteiro. Mas hoje eu estou chegando na igreja e eu recebo esse presente do pastor Antônio, numa caixa ali. E domingo aqui à noite, no meio da mensagem do culto da noite, eu citei um pouco sobre o carpinteiro. E se hoje eu recebo um presente desse, acho que Deus quer que eu fale de novo sobre o carpinteiro. Porque de tempos em tempos nós precisamos voltar para a visão original, porque a visão ela corre o risco de ser contaminada, ela corre o risco de ser embaçada, ela corre o risco de ser, sabe, sugestionada. Algumas pessoas tentam sugestionar ou te tirar do foco, ou querer fazer com que você faça o que todo mundo está fazendo, e cada um anda de acordo com a revelação que recebeu de Deus. Eu não estou aqui para falar de ministério A, B ou C, cada um é livre para viver o evangelho, para ele crer ou fazer as coisas da maneira que ele bem entende, e eu só tenho uma verdade para mim. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu tenho baseado a minha vida. Não tenho acertado em tudo, tem muitos erros, muitas coisas que a gente está aprendendo. Mas isso aqui para mim é algo que é inegociável. Esse evangelho aqui é o evangelho que eu creio. E diz a palavra em Marcos 6, versículo 1, Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, aonde ele tinha morado. Nazaré é uma cidade, quem for com a gente em Israel, agora em maio vai poder conhecer. Nazaré é uma cidade que até hoje é uma cidade meio distante, assim, é uma cidade onde ninguém dava nada por Nazaré. Tanto é que um dos discípulos pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era um lugar que ninguém falava, ninguém dava ideia para Nazaré. E Jesus voltou para essa cidade onde ele tinha morado. No sábado ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é apenas um carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Olha só, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E no verso 5 vai dizer, e ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Ou ele ficou admirado com a incredulidade deles. Se tem algo que deixa Deus espantado, é a incredulidade. A incredulidade é o pecado que irrita Deus. Você imagina, Jesus volta para a sua terra natal, para a sua cidade, onde ele cresceu, onde ele passou a sua infância. Ele volta para a sua cidade. Todo mundo conhecia. Imagina você que talvez é do interior. Deus te levantou, você hoje é bem sucedido, você conseguiu conquistar algumas coisas na sua vida, mas quando você saiu de lá, você era um Zé Ninguém, ninguém acreditava em você, ninguém dava nada por você, porque todo mundo te conhecia, mas menino, esse menino estava aqui, com o nariz escorrendo, será que é ele? Imagina, Jesus ter voltado para Nazaré foi um espanto, porque eles olhavam, de onde vem isso tudo? Esse menino não saía aqui de casa, tomava café todo dia aqui, pão molhado com café com leite. Ainda molhava o pão. Pé descalço, brincava, era bagunceiro, era levado esse menino. E olha, ele é o filho de... Quem é ele? Quem é ele, Creuza? Quem é ele? É o filho de Maria. Do Zezinho, não lembra dele não, filho do Zé, aquele que tinha carpintaria ali. É ele mesmo. Mas menina, ele está fazendo essas coisas? Não é possível não. Eu orando, falando bonito desse jeito, mas ele falava, não vai, não foi, problema.
bicicleta, Cláudia, Clotilde. Não, mas eu não acredito muito nisso, não. Acho que você tem alguma falcatrua nisso aí. Com esse menino desde cedo. Não, ele não pode ter voltado desse jeito, não. Não, você está esquisito, andando com os caras esquisitos. E diz a Bíblia que ele não pôde fazer milagres ali. Interessante que no verso 3 vai dizer, não é ele, carpinteiro. Na Bíblia, na versão a mensagem vai dizer, quem ele pensa que é? Ele é apenas um carpinteiro. As pessoas deixaram de ser abençoadas porque tiveram preconceito com o carpinteiro. Porque às vezes as pessoas fantasiam um evangelho hollywoodiano. E às vezes julgam se o... Jesus chegou fora dos padrões. E isso causou espanto. Jesus falava a linguagem do povo. Isso causou espanto. Porque naquela época eles tinham uma visão de um religioso, uma pessoa que era muito culta, que andava com umas roupas, né, bonitas e tal. Então viram Jesus chegando, gente como a gente. Eu tenho para mim que se fosse hoje, Jesus chegaria de calça jeans, sabe? Ele um macacão, sei lá. Gente, roupa do nosso dia a dia. Por isso que eu tenho dificuldade de crer no Cristo que eles pintam nos quadros. Por isso que eu tenho dificuldade de crer numa estrutura religiosa que se tornou hoje, que é algo que separa muito, é algo tão, você olha para certos lugares, é tão impossível de se chegar ali, porque, meu Deus querido, e esquece que Jesus andava no meio do povo. Jesus sentava com gente que eu e você não teríamos coragem de sentar, porque a gente se acha superior a elas. Jesus abraçava a gente que a gente torce o nariz, porque ele não usa a colônia que a gente gosta. Mas Jesus ia ali. E também Jesus ia na igreja, ia na sinagoga, mas a igreja que Jesus mais frequentou foram as vielas. E aí, eles tiveram preconceito. E se nós quisermos ter um ministério frutífero, como o de Jesus foi, nós precisamos examinar algumas coisas que acontecem aqui nesse texto. Hebreus 3:12 vai dizer, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente ou incrédulo que o leve a se afastar do Deus vivo. Tem gente que está na igreja, mas ele é incrédulo. Tem gente que está na igreja, as pessoas confundem a palavra ímpio com aquele que não é de nenhuma igreja. Tem muita gente que não é membro de igreja com muito mais fé do que gente que está dentro da igreja. O ímpio significa aquele que não tem fé, aquele que não crê. Infelizmente, na igreja nós temos um monte de gente que frequenta os cultos, que ouve a palavra, mas ele não crê. O coração dele está endurecido, ele se tornou um incrédulo membro de igreja. Incrédulo. Ele pede, ele ora com os lábios, mas o coração é uma rocha. É duro. Ele ora pedindo, mas ele não consegue crer. Ele ora, mas ele vive sentado na incredulidade. Porque hoje, por exemplo, a gente vive num ambiente de culto ao conhecimento. Já reparou como que tem... Gente, não me interpretem mal. Não estou falando contra. Amém? Não estou falando contra. Mas a quantidade de gente que quer ser coach hoje. As escolas de coach estão lotadas. Os cursos de coach estão lotados. Há uma cultura de adoração ao conhecimento. É legal saber. É legal conhecer, mas as técnicas de coach não substituem o evangelho. Lembrei do meu amigo meu, Eliel Lima, pregando uma vez num lugar, ele disse, ai meu Deus, estou tentando ser coach, mas só sei ser profeta. É legal, você pode ter o conhecimento, você pode aprender suas técnicas, você pode desenvolver uma série de coisas, mas tem coisas que só o evangelho puro pode fazer por você.
Cuidado com essa cultura do querer ter muito conhecimento. Tem técnica, tem um monte de coisa, mas não tem poder. E aí tem um monte de gente cheia de informação e deprimida e angustiada, porque o que salva, o que cura, o que liberta, o que resgata o homem é o evangelho do carpinteiro. É o evangelho do carpinteiro. Quando eu prego normalmente essa mensagem, eu uso um vídeo daquele filme A Última Cruzada. Quem lembra? Indiana Jones, A Última Cruzada? Onde eles estão em busca do Santo Graal. O que é o Graal? É o cálice que Jesus tomou, que foi usado na última ceia. E está num ambiente ali, e sempre tem, né, o ladrão e o mocinho, a pessoa está competindo com outra. Está o cara lá, ele está no lugar, numa caverna, cheio de cálices e tudo. E aí um deles lá fala, procura o cálice. Aí esse malvado que estava competindo com Harrison Ford, que era o autor, que estava procurando o Indiana Jones, e ele pega uma taça brilhosa, cheia de pedra preciosa, bonita, saltando nos olhos. Ele pega e toma da água que tinha ali numa bacia, numa pia, e ele toma daquela água, de repente ele começa a definhar e tal, vai secando, bum, explode. E o Indiana Jones, ele começa a procurar. E aí ele fala uma frase no filme: ele era apenas um carpinteiro. Atrás de todas as taças, ele acha uma taça pequenininha de madeira. E ele bebe. E aí você conhece a história, ele vai lá e segue lá na missão dele. O problema é que nós só olhamos, se eu preciso querer ter a plenitude de Cristo em mim. Nós queremos um lado de Cristo. A gente fala muito do lado majestoso de Cristo. Nós queremos o lado do tapete vermelho. Nós queremos o lado do trono. Queremos o lado da majestade. Queremos o lado de que Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o digno. Ele vai vir assentado no cavalo branco. É Ele. Ele é o Senhor. Mas lembra que Ele também é carpinteiro. Ele escolheu vir nessa terra como carpinteiro. Ele poderia ter escolhido vir com qualquer profissão que ele quisesse. Qualquer título para tirar onda. Qualquer título de PhD, de DDD, sei lá, seja lá o que for. Ele escolheu vir como carpinteiro. Nós queremos o trono, porque o trono dá status. Eu tenho uma mega igreja, eu tenho tantas mil pessoas. Engraçado que Jesus subiu, deixou uma igreja só com 120 membros. Eu tenho uma mega isso, e a gente vive na cultura do mega hoje, né? É uma mega promoção, é uma mega igreja. É um mega ministério. Vai comprar um hambúrguer, quer uma batata mega por mais R$1? Aumenta o refrigerante por mais R$1, um refrigerante mega, a cultura do mega. Vai no shopping com uma mega promoção, eu quero comprar uma cama queen size, você não quer uma king size, quer uma mega colchão. A gente vive nessa cultura, né, do mega. Então, a gente quer o benefício da realeza, mas não queremos o compromisso do carpinteiro. Eu quero os benefícios, eu quero o reconhecimento, eu quero o título, eu quero ser bajulado, eu quero ser paparicado, mas eu não quero o serviço. E lá em Colossenses fala completamente o contrário. Seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo, que embora sendo Deus, não tomou por usurpação. Isso ele não tirou onda, ele não ficou se gabando de que ele era Deus. Antes ele tomou uma forma de servo. Ele tomou uma forma de servo. Sabe, Jesus estava na cidade dele e falaram, ele é apenas um carpinteiro. E qual é o problema do carpinteiro? O que tem? O que há de errado com o carpinteiro? O problema estava no povo, porque só conseguiam enxergar uma dimensão. Ali no caso do povo, só enxergavam ele como carpinteiro e tiveram preconceito com ele por ele ser carpinteiro. E a gente precisa ter uma visão ampla de Jesus. Semana após semana nós ouvimos falar de Jesus, nós pregamos sobre Jesus, nós cantamos sobre Jesus, mas será que nós o conhecemos? Será que nós o conhecemos?
tem que ter coragem para conhecer Jesus na sua plenitude. Tem que ter desprendimento. Tem que ter renúncia. Eu lembro que Paulo, depois de ter vivido tanta coisa em Filipenses, ele vai dizer: eu decidi perder tudo, porque eu tenho uma visão. Eu tenho um objetivo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu considero, Paulo pegou mais pesado, eu considero tudo como esterco. Que isso, Paulo? Você fez tanta coisa, meu irmão. Não adianta nada eu fazer isso tudo e não conhecer Ele. Você às vezes acha que está perdendo, mas é na sua perda que você está ganhando. É quando você está perdendo. Imagina o que Paulo vivia. Ele disse: olha só, eu decidi, não adianta eu ter fama, reconhecimento, popularidade, se no final de tudo eu não ser conhecido dele. Então eu acho bom eu parar agora. Eu tenho um desejo ardente em mim. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Infelizmente, às vezes nós pregamos um Cristo que não conhecemos. Uma coisa é pregar Cristo, outra coisa é viver Cristo. Uma coisa é pregar sobre Ele, outra coisa é você conhecer a Cristo. Tem gente que fala dele, que é bom de teoria, ele tem um monte de coisa para falar dele, mas ele não conhece Ele. Sabe quando alguém fala de você, mas não é teu íntimo? Mas ele acha que é. Eu não sei se você já passou por experiência assim. Às vezes a pessoa chega e começa a falar com você como é que está fulano? Fala de gente assim, sabe? Ainda mais hoje com o Instagram, né? Com as redes sociais, as pessoas parecem que são íntimas suas. Oi, fulano, e aí? Cheio de confiança. Peraí. E aí, como é que tá fulano? Pô, que não sei o que lá, hein? Tá te dá tapinha, empurrão. E corta o cabelo, pô, selinho. Como se fosse íntimo. Aí você fala: me conhece de onde, cara? Algum ainda fala: te dou essa liberdade? Porque normalmente você brinca, você tem com quem você tem intimidade. Tem gente que fala de Cristo e ele fala assim: eu não conheço, cara. Meu sogro era patrulheiro rodoviário federal. Ele está aposentado hoje. E na época eu viajava muito de van, com banda e tal, e nossos amigos também, e caiu na boca lá do pessoal que o pai da Fernanda era policial federal e o nome dele era Brum. Nome de guerra, né, que fica preso na farda, Brum. Só que ele trocava com um colega sempre, ou trocava ou tirava, para não ficar exposto. Um dia, um pai da amiga nossa, o Ednélio estava de serviço na Rio Petrópolis, ele era o chefe dali. Boa noite, senhor. Eu comendo o carro. Todo errado, a pessoa. Aí a pessoa fala: não, poxa, sou amigo do Brum, falando com ele. Sou amigo do Brum. Ah, é? Você é amigo do Brum? Que coisa, é mesmo, é? Ah, mas fala mais aí. É, o Brum, pai da... Inclusive, minha filha, amiga da filha dele. Era verdade, isso aí era verdade. É, isso aí era verdade. Mas tipo, ele não conhecia meu sogro. Conhecia de ouvir falar. Entende? Tem gente que às vezes usa o seu nome como se fosse teu íntimo. E não é, imagina, e com Deus é assim, com Jesus essas pessoas usam o nome dele e não tem intimidade com ele. Meu amor, senta aqui. E não tem intimidade com ele. Por isso que lá em Mateus capítulo 7 vai dizer que ele conhece aquele que faz a vontade e não quem faz a obra. Eu já falei isso, eu estou voltando aos fundamentos, coisas que eu já preguei no começo, para que você possa entender. Quando você faz a obra de Deus, o diabo te conhece. Mas quando você faz a vontade, Deus te conhece. Fundamento, voltando, vamos voltar para o zero, volta ao S, na música, o S é o começo da música, volta ao S. Então, a gente está revendo algumas coisas, lembra, a IPAN nasceu debaixo da visão do carpinteiro,
Então, você precisa entender, porque nem sempre estar envolvido com a obra significa que você está fazendo a vontade de Deus. Tem gente fazendo a obra de Deus, fazendo coisa que Deus não pediu, usando o nome dele, investindo em coisas que ele não pediu. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo na sua totalidade. Muitos querem só a posição, o status, mas ele não quer pagar o preço, botar a mão na massa. Tem um monte de engenheiro de obra pronta, né? Para querer tirar onda em cima do que outros construíram, mas poucos dispostos a arregaçar a manga, botar cadeira, carregar caixa, subir, fazer, e sem reivindicar posição. Essa é a parada. Você precisa ser bem resolvido no para quem você está fazendo. Você quer ser visto por quem? Isso não é desculpa para nós não honrarmos quem faz. Temos que honrar quem faz. Isso é bíblico. Mas mesmo se você não receber a honra, saiba que há um Deus que está enxergando. O problema é que nós às vezes criamos a expectativa de que outros vejam nós realizando a coisa, a gente realizando. E aí ele se frustra, porque na verdade o coração dele está em esperar que alguém reconheça. Querido, você precisa entender que você está fazendo para Deus. Quando você é bem resolvido nessa área, você não se frustra nas outras. Amém, queridos? Então, 3 coisas que nós precisamos perceber e observar aqui nesse texto. Olha o presente que eu ganhei, amor, do pastor Antônio, por isso que eu estou pregando hoje. Isso aqui eu falei para o Marco arrumar um jeito de botar aqui em algum lugar preso. Para a gente saber. O pastor Antônio me deu isso aqui hoje. Arrebentou comigo. Eu ia pregar outro lance hoje. Quando ele me deu a caixa na hora de entrar, ele falou, muda a mensagem. Vou pregar no outro culto. Já tem mensagem de domingo, então. E eu sou apaixonado pelo evangelho do carpinteiro. E aí, 3 coisas que nós vamos observar nesse texto aqui. Quando você só olha para Jesus como um rei e o despreza como carpinteiro, você vai viver uma baixa de progresso. Versículo 3 vai dizer, não demorou muito, porém já estavam falando mal dele. Ora, ele é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino, conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão e suas irmãs. Quem ele pensa que é? Mesmo sem conhecê-lo direito, eles o desprezavam. Sabe? O desprezavam porque ele não se enquadrava nos padrões que eles haviam estabelecidos para que alguém surgisse, para que o Messias surgisse. Nós imaginamos, nós criamos com a nossa imagem e uma coisa tão distante, eu já falei isso, estou voltando um pouco mais do mesmo, mas, sabe, é um distanciamento do povo, idolatramos os títulos e as posições, e aí a gente perde na nossa essência. Respeita o meu anel, respeito meu não sei o que, olha, sabe, uma vez eu fui pregar num lugar, eu fui tocar com a Fernanda, e tinha um pregador ultra mega power das galáxias, famoso, que ia pregar, e o povo estava assim, próximo do palco, e gente, são coisas que acontecem por aí, você sabe, e de repente, o povo estava eufórico, a Fernanda tinha acabado de cantar, de ministrar, e ela sentou, e o povo estava ali, e o pastor estava vendo a Fernanda cantar, e ele emburrou a cara, de repente, ele ficou de cara fechada, de vendo que o povo estava ali, entregue e tal, e se alegrando, era no interior do país, e de repente ele passaram a palavra para ele, e ele não deu uma palavra, ele só fez assim, ficou olhando para o povo e fez assim com a mão assim, ó. Falou assim, eu não vou pregar enquanto tiver alguém aqui na frente, não quero ninguém aqui, manda esse povo lá para trás, tira o meu paletó,
me dá minha toalha e tal. Queridos, olha só, é a postura. Às vezes nós confundimos cara carrancuda com cara ungida. Cara feio não é sinônimo de unção, nem de poder. Jesus era cheio de graça. Ele habitou entre nós, cheio de graça. Não é o terno que vem aqui na minha canela, ou o sapato com couro de jacaré, ou o anel no meu dedo, ou esbanjar a quantidade de diploma, que vai dizer se eu sou mais santo ou menos santo. Se Jesus viesse hoje, ele ia ser perseguido pelo mesmo grupo de pessoas que perseguiram naquela época. Porque Jesus não tinha problema com pecador, ele teve problema com religioso. Jesus convivia muito bem com o pecador, mas os religiosos viviam pegando no pé dele, porque a religião formata. A religião é querer pegar Deus e botar ela numa gaiola, numa caixinha, e dizer que tem que ser daquele jeito. Deus é livre para fazer da maneira que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usa o urubu para alimentar profeta, Ele usa uma mula para falar com outro. Ele é livre, Ele não está preso a formato, a estatuto denominacional. Quando eu tenho preconceito com o carpinteiro, meu poder é limitado. Ele não pôde fazer ali milagres, ele só curou alguns enfermos, porque eles tinham problemas com o carpinteiro. Querido, deixa eu falar uma coisa, quando você só quer o status, você vive algumas coisinhas, mas quando você é carpinteiro, você cura os enfermos, expulsa os demônios, vive maravilhas. Jesus não pôde fazer muitos milagres, apenas curou alguns enfermos, porque as pessoas tiveram preconceito. O teu preconceito te impede de viver o milagre. O teu preconceito te deixa cego. Meu Deus. Sabe por que nós pedimos para o reino dele vir e a gente não consegue atingir esse nível? O reino dele não vem porque o nosso não foi embora. Que existe de reinos hoje, de impérios hoje, é meu império, é minha igreja, é meu isso, e aí não pode ir no outro, e não pode ir no outro, e aí vira disputa, e aí vira briga de território. Meu Deus do céu, é tudo sobre ele, não é sobre nós. Não é sobre nós. Proibido de ir na igreja de fulano, está proibido de ir não sei aonde, está proibido de ir ali, está proibido de fazer isso. Peraí, ele me tira da escravidão, eu vou voltar para a escravidão? Ei, evangelho não é peso. Ele veio para tirar o jugo. Se estão botando jugo em você, esse evangelho é pirata. Se estão fazendo você andar encurvado com um monte de que não pode. Meu Deus do céu, pesado é o pecado. Os mandamentos de Jesus não são pesados. Pesado é viver debaixo de regra criada por homens. Isso é pesado. Agora, o que segura ovelha não é cerca, é pasto. Eu vou repetir. O que segura ovelha não é cerca, é pasto. Se o pasto é bom, pode deixar cerca que a ovelha volta. Vai lá, meu filho. Pode ir. Conhece. Visita. Vai lá. Não deixe a sua congregação nos dias de culto, porque isso é bíblico. Mas pode ir lá. Quer conhecer? Vai. Mas tem pasto verde aqui. Te instituiu dono de alguém? Meu irmão, a gente não é concorrente, não. Posso vir? Não é sobre nós. É sobre ele. Mas uma das piores coisas que acontece quando a gente tem preconceito com o carpinteiro, e aqui é o que é mais complicado. No versículo 5 e 6.
No verso 5 e 6. Diz, e ficou admirado com a incredulidade deles, verso 6. Então Jesus passou a percorrer outros povoados. Sabe o que eles perderam? A presença. Jesus nunca mais voltou em Nazaré. Eles perderam a oportunidade de desfrutar da presença. A Bíblia vai falar que quando Jesus entra em Jerusalém, enquanto o povo estava aplaudindo, mantos e palmas, e ele sentado num jumento, lembra? Que ele chorou sobre Jerusalém. E ele vai dizer, Pai, ele vai dizer, eles não reconheceram, eles desprezaram o dia da visitação. A pior coisa que pode acontecer por causa do nosso preconceito é nós perdermos a presença. Eu vi um dado triste de se falar, mas que infelizmente é realidade, nós temos que vigiar. Pastor André, aqui, isso eu li no livro do pastor Charles Swindoll. Aliás, é um livro, eu gosto de indicar livro, né? Você sabe. Um livro que todo crente tinha que ler, chamado A Igreja Desviada. Anota aí se tu quiser anotar. Charles Swindoll, você compra até em livraria secular. É um pastor fantástico. Ele cita algo nesse livro dizendo o seguinte: infelizmente, se hoje o Espírito Santo fosse retirado da terra, 80% das igrejas não sentiriam diferença nenhuma. Elas continuariam nas suas atividades, nas suas agendas, nos seus projetos, nas suas festas, nas suas conferências. A máquina ia continuar girando, porque eles não conhecem, não têm intimidade, perdem a presença, mas se tornaram máquinas sem óleo, trabalhando na força do homem. O sangue de Jesus tem poder. Sabe? E Jesus começa a ensinar. E ele vai ensinando, vai ensinando. Jesus fala, querido, quando ele vai embora. Quando ele vai embora, há um vazio. Quando ele vai embora, há uma angústia. Quando ele vai embora, há um clamor na alma. Sabe o que é esse buraco que está dentro de você? É a ausência dele. Você anda perto, mas não tem ele dentro. Você tem alguns momentos de arrepios, mas Jesus não quer ser um arrepio na tua vida. Você anda por alguns momentos de emoção, Jesus não quer ser uma emoção na tua vida. Ele quer ser real e habitar dentro de você. Deixa eu te falar, ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora. Meu Deus do céu. Ele quer achar morada em você. Ele quer habitar em você. E é esse evangelho que nós precisamos resgatar, o evangelho do carpinteiro. Nós não podemos fazer ministério sem a presença. Não podemos fazer. Olha, queridos. Nós não podemos ser reféns de estrutura. Eu não posso perder minha paz, por exemplo, se o LED está funcionando ou se não está bom. Se o som, se o amplificador é da marca A ou B, e isso vai tirar minha paz. Eu prefiro me dar um violão ou me dar nada, deixa só uma voz. Mas eu não posso ficar refém de estrutura e perder a presença. Entende? Que tem gente que passa a viver baseado pelo supérfluo e ele perde o essencial. E o que mais importa é a presença. Por isso que ele fala que no final das contas ele vai vir restaurar o tabernáculo de Davi e não o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão.
Já parou para pensar nisso, como é que é louco? Ele não vai, ele poderia muito bem, cara, eu vou restaurar o templo de Salomão, porque era muito suntuoso, era lindo, Salomão não economizou nada, é top, quando eu voltar, eu vou restaurar, o templo de Salomão. Ele fala, não, nos últimos dias, eu virei a você, e eu vou restaurar a tenda caída de Davi. Davi foi uma pessoa que eles, oh meu Deus, Davi quase entra em desespero, depois que ele caiu num pecado terrível de adultério com Betseba, e ele viu a possibilidade dele ser rejeitado por Deus. Ele faz a oração do Salmo 51, e ele vai dizer ali, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi era apaixonado pela presença de Deus. Davi era um sacerdote na posição de rei, mas o coração era de sacerdote. A coroa não mexia com Davi, o status não enchia o coração de Davi. Ele tinha paixão pela presença. A tenda, o tabernáculo de Davi era só um lençol esticado com a arca no meio. Mais barato, né? Alternativo. Ele tinha colocado uma tenda e a arca no meio. Não tinha mega estrutura, mas tinha a presença. Como eu sempre digo, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia com a lei da compensação. Compensa na luz, compensa na estrutura, o que falta de conteúdo. Então tem que ter uma mega luz, tem que ter muita gente bombando, um tum, 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 tudinho. Tem que caprichar na fumaça, porque aí depois eu falo 5 minutos e está tudo certo, o povo se animou. Jesus não veio para trazer animação, Jesus veio para trazer conversão. A gente vive no meio de uma geração animada, mas oca, que não conhece Deus, não conhece o poder, não conhece sobrenatural, não conhece, meu Deus do céu, mas conhece repertório, mas sabe pular, sabe bater a cabeça, mas se precisar expulsar o demônio, não sabe. Se precisar orar por um enfermo, não ora, porque é uma geração oca, que quer o status, mas não quer o serviço. Por mim, eu dava um cinto desse aqui para cada membro da IPAM, só para ele saber quem ele é. Eu tenho vontade de arrumar isso aqui tudo como uma grande carpintaria, porque você vem aqui para ser treinado. Você vem aqui para ser... Mark, você é cenógrafo, Mark. Mark, me ajuda, Mark. Uma carpintaria. E aí, por que o carpinteiro? O carpinteiro, ele lixa, ele coloca no plano certo, ele corta, ele sabe onde cortar, ele sabe o que remover, ele sabe, ele consegue lidar com a planta, com uma árvore, desde quando ela é pequenininha, até que ela esteja grande, e aí ela pode ser usada para uma série de coisas. Ele consegue lidar com isso tudo. Jesus era carpinteiro e jardineiro, que barato. Eu não quero perder a presença dele, porque eu só estou com foco no trono. Estamos em obras. Que legal. Não posso. Curtir. Eu tenho que estar focado. Que enquanto eu estou nessa terra, eu tenho um chamado. E eu tenho que colocar a mão no serviço. Eu tenho que suar a camisa. Eu tenho que ser como Ele é. Deus quer usar você para ser um agente transformador. Um agente de transformação de vidas. Você é um carpinteiro de homens. Carpinteiro. Deus vai colocar gente do teu lado com a vida torta. Deus vai colocar gente do teu lado de maneira, sabe? No reino de Deus não tem essa parada de que madeira nasce torta, morre torta. Nasce torta e é endireitada. Porque Ele endireita tudo. Não tem, Ele não... Tem certas obras que o carpinteiro ou o engenheiro, ele desiste. Deus não desiste de você, não desiste da tua vida, não desiste dos enrolos que você se meteu. Ele não foge de obra difícil. Ele fala, eu tenho jeito para todas as coisas. Eu sou o carpinteiro que endireita, mas tem gente que só quer tirar onda com o trono. Eita, que dói, olha lá. Aquilo ali dói. Aí.
Eu tenho essa parada aqui, ó. É que tu tá pregando e a gente também ali em cima. Aqui. Carpinteiro. Formão. Então, deixa eu falar uma coisa. Qual é a taça que você vai escolher hoje? Você quer a taça do rei? A taça da ilusão? A taça do status? Ou a taça do carpinteiro? Ou melhor, vamos contextualizar. Você quer beber café numa xícara de porcelana de não sei de onde? Ou você é daquele que ainda bebe café em copo de geleia? Eu quero é café. Você toma café em copo de geleia? Quem aqui toma café em copo de geleia? Sabe, nada contra a louça de porcelana, mas tem gente que fala assim, não tem a xícara tal. Nossa, que coisa, querido, Jesus. Estou no copo de geleia. Você tem que saber, igual o Paulo disse, aprendi a viver bem, em qualquer circunstância. Se me botarem no Hilton, eu fico feliz da vida. Fala, Deus. Mas se me botarem no hostel, tem cama, então vamos embora, a gente cai do mesmo jeito, vamos dormir. Geleia de mocotó, aquele copinho da geleia de mocotó, embasa. Lembra? Que eu comia aquilo quando era moleque. Minha mãe no Mundial, lá de Vicente Carvalho. Lembra, mãe? No Carneiro. Pegava um monte de geleia. Do carneiro, ninguém sabe do que. E tinha que ser aquele sabor. Tinha o sabor tutti-frutti e o sabor natural. O sabor lá de não sei. Né? Comia aquilo com banana. Amassava com banana. Ainda botava uma farinha láctea por cima. Hein? Jesus dos crentes. Oh, meu Deus do céu. Eu preparei comida para você, meu amor. Você está com fome. Aí, ó. Fiquei maneiro com essa parada. Chique, né? Acho que eu vou pregar todo o culto com isso aqui. Só para lembrar da carpintaria. Vale muito a pena. Fique em pé no seu lugar. Ei, sabe o que a gente precisa fazer hoje? As pazes com a simplicidade. Deus não está atrás de sofisticação. Deus não está atrás de uma fé moderna. Está atrás de uma fé que funcione. Essa é a fé que você tem que ter. A fé que funciona. É um coração sincero, um coração aberto, um coração que ame a presença. Não que ame a posição. Oh, meu Deus. Eu conheci um padre. Não escandaliza não, irmão. Todo mundo já conheceu um padre. Não. Ninguém vai escandalizar com isso. Inclusive tem um padre amigo, padre Antônio. Teve aqui um dia desse, padre Antônio, visitando a gente. Mas eu conheci um padre Léo. Quem conheceu o padre Léo? Ele faleceu em 2006, se eu não me engano. E eu assisti a última mensagem que ele pregou. Sentado. Ele falou sobre buscar as coisas que são do alto. E ele falando do processo do câncer que ele enfrentou. E ele falou, gente, o câncer tirou tudo de mim. O câncer tirou a minha dignidade. Eu fiquei em cima de uma cama. E as enfermeiras tendo que me limpar, eu não tinha mais controle das minhas coisas, de fazer as minhas necessidades. Eu ficava exposto ali, para mim era vergonhoso, eu sou um padre, e de repente eu estava ali, aí ele falou, o câncer tirou a minha dignidade, o câncer tirou a minha saúde, o câncer tirou a minha mobilidade, eu passei a depender de todo mundo para me locomover. O câncer tirou a minha visão, ele estava com a visão bem debilitada. O câncer tirou a minha força. Você pode ver depois os vídeos dele antes do câncer.
E esse está no YouTube. Ele falou: o câncer tirou tudo de mim, ele só não pôde tirar uma coisa. Ele falou: o câncer só não pôde tirar a presença. Gente, algo. E aí eu lembrei lá de Lucas 10, quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Lembra esse texto? Já falei isso aqui. Como a gente está falando de voltar aos fundamentos. Ali, na casa de Marta e Maria e Lázaro, Marta vem reclamar com Jesus, porque Maria estava aos pés dele, ouvindo ele. E Marta estava afobada. Bolo no forno, feijão na panela, limpando a casa, botando os meninos para a escola, viajando, né? Tudo. E Maria ali: oh, meu Senhor, estou aqui toda tarefada. E Maria está aí. Ele falou: Marta, Marta. Ela escolheu a melhor parte. Mas o mais legal é o que vem depois, que diz: e esta parte jamais lhe será tirada. Jesus estava ensinando ali que todo o resto pode ser tirado de você. Mas aquele que escolhe a presença, ele não perde nunca. Ninguém pode roubar a presença. Ninguém pode roubar a presença. Queridos, nós precisamos buscar a presença mais do que nunca. Você está numa corrida louca por ser reconhecido, por fazer a sua carreira. Quando você decidir viver a vida de Deus, viver para Ele, Deus cuida do que é teu. Busca o evangelho do carpinteiro. Se apresenta na carpintaria hoje. Se apresenta hoje. Pega a tua ferramenta e bota a mão no arado. Vai cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Vai viver a tua vida para Ele. Entrega a tua vida para Ele. Os teus dons para Ele. O problema é que se a gente fizer hoje uma fila assim, com um letreiro, fila para ser líder e fila para ser carpinteiro, a fila da liderança vai dar volta nos quarteirões. E como eu sempre digo, Jesus nunca fez líder. Ele fez servos. Carpinteiro, o que há de errado com o carpinteiro? Onde é que foi parar o evangelho do carpinteiro? A gente precisa se apaixonar de novo por ele. A gente precisa voltar a ter cheiro de gente. Se importar com o próximo. Não é só fazer aquela oraçãozinha sem vergonha de que não se importa. É abrir mão de algo, abrir mão da gente, abrir mão de coisas para nós e viver para ele. Pensar menos em mim. Até quanto você precisa ser mais rico? Até quanto você precisa de mais dinheiro? Nunca vai ter um fim. Nunca. Meu Deus, a hora já foi, eu tenho que terminar. Vou terminar agora, gente. Só quero orar com você. Quero chamar aqueles que querem se alistar na carpintaria para vir aqui à frente. Você que está vivendo só uma vida de rei, buscando só conhecimento, e há muito tempo largou a carpintaria, ou nunca tinham te apresentado o evangelho do carpinteiro. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.